Obrigado, Excelência. O que nos traz à tribuna é um fato que deixou certamente a sociedade de Sidrolândia chocada ao tomar conhecimento de uma obra Enquanto o Sono Não Vem. Obra essa que faz parte do acervo de títulos distribuídos às escolas públicas pelo Ministério da Educação por meio do Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização na Idade Certa. Esta coleção, senhores, deve ficar em sala de aula para o uso das turmas, pasmem os senhores, como diz o vereador Edno Ribas, do 1º ao 3º ano, com o objetivo, segundo o livro, de apoiar o processo de alfabetização dos estudantes e incentivar a formação de leitores. Agora, o que chama a atenção e deixa a gente estarrecido, enojado, envergonhado do material desse ir para as nossas crianças de 1º a 3º ano é a história que está inserida dentro desse material, com o título A Triste História de Eredegalda, porque essa história conta um absurdo de um rei que tinha 3 filhas, e dentre dessas 3 filhas, a mais velha era a mais bela, e o rei chama ela para ser a sua esposa. O rei quer tomar a própria filha para ser a sua esposa. Esse é o material que foi distribuído nas escolas públicas do nosso país pelo glorioso MEC. Diz a história ainda que na recusa da filha, ela é castigada, ela é trancada num castelo, sozinha, isolada, sem poder beber uma gota de água, como castigo por ter rejeitado ser a esposa do seu pai. Pois o absurdo da proposta era que a filha se tornasse a esposa e a mãe se tornasse serva daquela casa com o pai e com a filha, insinuando um incesto, trazendo para dentro da escola uma história que certamente jamais poderia ser tratada. Eu vejo aqui na plateia a professora Tamara e fico imaginando como que seria difícil para a professora que tem uma filha tratar um assunto desse com as crianças dentro da escola. Como que se fosse normal, a história quer dizer que é normal o pai querer para si, como esposa, a própria filha. Não tem como concordar, não tem como aceitar, é inadmissível uma situação como essa. E principalmente, senhores, porque não é segredo para ninguém, e está aí estampado, todo mundo sabe das inúmeras agressões que sofrem nossas crianças dentro de alguns lares. Agressões psicológicas, agressões muitas vezes de abuso, e quando ela vai para a escola, ela depara com a mesma situação que de repente está tentando se refugiar dentro da própria casa, novamente vem aquela história e traz um trauma. E pior do que isso, Excelência Vereador Kennedy, é que as crianças nessa idade, elas estão num conto de fada. Você conta a história para as crianças e ela entra e vive como que se fosse real aquela história. Eu tenho uma filha de 3 aninhos e quando a gente conta as historinhas, ela como que se incorporasse aquilo. Imagina as nossas crianças escutando, lendo, tendo acesso a isso e aceitando como que se fosse normal o pai ter a própria filha para com sua esposa. É inadmissível diversas prefeituras do país e estado retirar esse material. E o que nós estamos propondo hoje nessa indicação, vereador Jean Nazarete, é que aqui em Sidrolândia, se ainda tem, secretária Alice, que seja retirada de forma imediata este material. Não podemos concordar e não podemos aceitar com essa barbaridade dentro do nosso município, dentro das nossas escolas, levando esse absurdo para as nossas crianças. E a minha moção de repúdio vai para o MEC para que se atente. Nós não podemos aceitar e ficar calado diante de uma barbaridade, de um absurdo, de uma pouca vergonha do que está sendo feito. Esdrúxulo, ridículo, inaceitável. Eu fiquei estarrecido quando a gente tomou conhecimento disso.
E que quero parabenizar a professora Rosana Carvalho, que teve a coragem de que assim que tomou nota, expor isso, chamou a atenção da sociedade, chamou a atenção dessa Casa Legislativa, e parabenizar também o professor Paiva, que é diretor lá na Escola Catarina de Abreu, que já fez a retirada imediata deste material. Que esse exemplo do Paiva seja seguido também pelo município e seja seguido também pela outra escola, as outras escolas do nosso município, se ainda é que tem esse material, porque não tem como aceitar que as nossas crianças possam ter acesso a esse material. Aqui, excelências, vai a importância do planejamento do professor, do planejamento pedagógico, porque só foi descoberto através do planejamento de aula. Aqui a importância do professor ter estrutura e condições de poder fazer o seu planejamento de aula. Olha só a barbaridade que estaria passando batido se não fosse a atenção no planejamento de aula do professor. Então a gente parabeniza os professores que tomaram nota disso, que se manifestaram, que não deixaram por menos, e esta casa, que é a casa do povo, que é a casa representativa, a casa de leis, também não pode passar despercebido disso. A moção de repúdio, quero aqui agradecer a esta casa, foi assinada por todos os vereadores, mostrando que aqui ninguém concorda com esse absurdo, com essa barbaridade que está sendo levado como ensino para as nossas crianças na rede pública. Antigamente, Jean, eu nunca fui professor, mas os nossos professores falam que através do PDDE, né, professora Tamara? Acho que essa é a sigla, vinha um recurso onde a própria escola teria condição de ela adquirir o seu material didático. Hoje, o governo federal, através do MEC, centralizou tudo. Tudo fica na mão do governo federal. E muitas das vezes a gente tem que receber o que vem de lá e vem de cima para baixo. E aí vem esses absurdos, como está sendo tratado nessa obra, está sendo tratado nesse livro. E é uma pena isso. Então penso que deveria haver uma atenção, uma reflexão também, um movimento de cobrar, de repente, uma descentralização maior desses recursos da educação, para que o próprio município pudesse ter uma autonomia financeira para melhorar as estruturas das suas escolas e também, por que não, adquirir o seu próprio material didático, que eu tenho certeza que seria dentro da realidade de cada escola e não aconteceria esses absurdos que estamos acontecendo aqui. Então, para encerrar, vereador Jean Nazarete, deixo aqui a minha repulsa, a minha indignação, a minha revolta contra esta obra Enquanto o Sono Não Vem, que conta esse absurdo de história das nossas crianças, tentando levar como se fosse normal o incesto, o pai ter para si como esposa a própria filha e no outro contraponto a mãe se tornar criada do lar. A consequência dessa história é triste, ela morre no final. Como se não bastasse tudo o que já foi dito, ainda morre, porque foi ameaçada, foi castigada, e nós não podemos aceitar essa violência contra as nossas crianças, contra os nossos filhos nas escolas do nosso município e do nosso país. Obrigado, presidente.